Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Dantas, aluno da disciplina de Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão, ministrada pelos professores Marcos Santos e Carlos Simões. Meu trabalho é sobre a classificação ABC de materiais sobressalentes usando o método HP Gaussiano. O objetivo desse trabalho é estabelecer um ranking de priorização para a compra de materiais sobressalentes de plantas industriais de petróleo e gás natural. O framework do problema é composto por 25.241 sobressalentes a serem adquiridos para formação de estoque. A compra desses sobressalentes não vai se dar de uma única vez. Vai ser dividida em três etapas. A primeira, composta por um orçamento de 300 milhões de reais. A segunda, por um orçamento de 150 milhões de reais. E a terceira parte, ou terceiro lote, com valor de até 120 milhões de reais, mas não há garantia desse valor disponível para a compra de sobressalentes. O método HP Gaussiano foi criado pelo professor Marcos Santos no seu doutorado, e ele tem algumas vantagens interessantes, como a facilidade de se trabalhar com a grande massa de dados, como é o nosso caso aqui, mais de 25 mil alternativas. E uma outra vantagem é que não há necessidade de esforço cognitivo por parte dos decisores para o estabelecimento dos pesos dos critérios, já que o próprio método faz a elicitação desses pesos. O método é composto por essas etapas, onde a primeira delas é estabelecer a matriz de decisão, nós veremos no próximo slide, a normalização dessa matriz de decisão de acordo com os critérios, o cálculo da média e desvio padrão em cada critério, média e desvio padrão, o cálculo do fator gaussiano para cada critério, em que esse fator gaussiano é composto pela divisão entre o desvio padrão e a média em cada critério, e por consequência, na sequência, temos o cálculo dos pesos de cada critério. Na sequência é feita uma soma ponderada para obter as notas globais de cada alternativa. E por fim, as alternativas são ordenadas da alternativa de maior nota para a alternativa de menor nota. A nossa matriz de decisão tem esse layout, onde as alternativas são os materiais. Aqui temos os códigos dos materiais. Veja que vai do primeiro material até o material de número 25.241. Preço é o primeiro critério. Quanto mais caro for o material, maior a tendência de ele estar no topo do ranking. Por quê? Porque se esse material for demandado em uma emergência, toda compra emergência sempre sai mais caro. Então, se o material já é caro, a compra emergência vai ser mais cara ainda. Então, eu prefiro que esse material mais caro esteja em estoque para evitar uma compra em emergência. Então, o preço é um critério de que quanto maior, mais no topo do ranking. Ou seja, critério monotônico de lucro, maximização. O lead time é o tempo que o material leva para chegar entre a sua compra, o início da compra e a efetiva disponibilidade desse material na planta. Quanto mais demorado esse material for, né, para chegar, eu preciso tê-lo em estoque. Então, quanto maior o lead time, maior a tendência desse material, dessa alternativa aqui, ficar no topo do ranking. Também um critério monotônico de lucro ou maximização. O parque instalado é quantas vezes esse material se repete na planta. Quanto mais vezes esse material se repete na planta, mais chance dele ser consumido. Então eu preciso comprá-lo o quanto antes e deixar no estoque. Também um critério monotônico de lucro ou maximização. E a criticidade é uma nota estabelecida entre 1 e 6, onde 6 é a maior criticidade, 1 é a menor criticidade. Então, quanto maior a nota de criticidade, mais no topo do ranking esse material vai estar. Portanto, também é um critério monotônico de lucro ou maximização. Essa é a nossa matriz de decisão completa em Excel, contendo os códigos dos materiais, a descrição, que eu coloquei numa cor mais
pagada para preservar informações, o preço, o lead time, o parque instalado e a criticidade desse sobressalente, que varia de 1 a 6, a criticidade. Então, são 25.241 sobressalentes, todos eles avaliados em critérios de maximização. Para fazer a ordenação dos 25.241 materiais, vamos usar esse aplicativo desenvolvido pelo grupo do professor Marcos Santos. Para subir o arquivo no aplicativo, ele precisa estar nesse formato específico, onde na primeira coluna eu coloco as alternativas, na segunda coluna eu coloco o primeiro critério e assim vai até o último critério. E especifico também qual é o tipo desse critério, se ele é monotônico de lucro ou de custo, ou seja, se ele é um critério de maximização ou um critério de minimização. Vamos fazer o upload do arquivo contendo as informações. Ele já leu aqui a minha matriz de decisão. E vamos resolver. Nesse ponto eu vou pausar o vídeo, porque vai levar um tempo para processar todas as informações, já que são mais de 25.000 alternativas distribuídas em 4 critérios. Assim que houver o resultado, nós retomamos aqui com o vídeo. Muito bem, o aplicativo retornou para nós o resultado da ordenação. Vimos que esse primeiro material sobressalente ficou com a nota de 0,021, seguido pelos demais. Vemos aqui também, para cada critério, a média e o desvio padrão. Percebemos que o lead time e a criticidade tiveram um desvio padrão menor, enquanto que o peso, o preço e o parque instalado tiveram um desvio padrão maior. E também esses dois critérios, preço e parque instalado, por conta disso, receberam pesos maiores na ordenação. Aqui nós temos a soma ponderada de cada uma das alternativas e a distribuição normal para cada um dos critérios. Conforme nós vemos, o preço, que é a curva azul, e o parque instalado, que é a curva amarela, possuem um desvio padrão muito maior, portanto a curva é mais achatada. Outra forma de fazer também é usando o pacote AHP Gaussian do R, onde nós vamos aqui executar esse pacote, essa função, e obter os mesmos resultados. Então, a primeira parte é carregar os pacotes necessários. A segunda parte é fazer a leitura dos dados. Deu erro porque o arquivo estava aberto. A terceira parte é tratar os dados para deixar no formato exigido pelo pacote, pela função. O próximo passo é efetivamente fazer a ordenação. Veja que ela leva em torno de 3 segundos para processar todos os dados. Então é um método bastante eficiente. Vamos montar agora o arquivo o data frame de saída e gravar esses dados numa planilha Excel. Podemos ver aqui mais uma vez a matriz de decisão com seus 25.241 materiais. Esse é o resultado da ordenação. A parte verde, nós podemos verificar os materiais que ficaram dentro do orçamento de 300 milhões, uma quantidade pequena, são 124 materiais. Podemos perceber os materiais que ficaram para o segundo lote, que dá um total de 968 materiais, somando aí o valor deles, 150 milhões de reais, são materiais da categoria B, e os restantes são materiais bem menos importantes, segundo o ranqueamento do HP Gaussiano, somando aí até 120 milhões de reais. Resumindo o resultado, nós podemos dividir aqui esses 25.241 materiais em três lotes, o lote A, que é o prioritário, o lote B, que é o intermediário, e o lote C, que é
se compra o que for possível, né? No lote A, nós vemos que esses 124 itens somam quase 300 milhões de reais. São os 124 primeiros itens do ranqueamento do HP Gaussiano. O intermediário soma aqui 150 milhões de reais, são 968 itens. E o restante, já ranqueado também, soma aí 123 milhões. Então, nós conseguimos aqui trabalhar mais de 25 mil itens sobressalentes e classificá-los em 3 regiões, respeitando o orçamento de cada um dos 3 lotes. Então, esse foi o trabalho, resultado muito interessante, usando dados verdadeiros, anonimizados, e vimos o poder dessa ferramenta, tanto do aplicativo quanto do pacote em R, para ordenação usando o HP Gaussiano e o apoio, o suporte à tomada de decisão. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.